No vídeo anterior, eu falei sobre o método científico e o seu modelo contemporâneo. Se ainda não viu, o link está na descrição. Então hoje eu vou explicar como esse modelo pode ser aplicado na área da saúde e apresentar alguns métodos de pesquisa mais comuns. Relembrando o método científico, sua condução pode ser ilustrada da seguinte forma: observação, que pode levar a questionamentos e a sugestão de hipóteses, para então se realizar experimentos que avaliam a adequação das hipóteses à realidade. Com o tempo, as evidências vão se acumulando e é possível tirar conclusões gerais e desenvolver teorias sobre o tema. Na área da saúde, os métodos podem ser classificados primariamente como descritivos ou como analíticos. Os métodos descritivos buscam conhecer uma população ou alguma coisa. Não se espera nada em específico, numa pergunta ou hipótese científica a ser esclarecida pelas pesquisas. O objetivo é apenas levantar dados para descrever uma situação ou uma população, apenas para conhecê-los melhor. E por isso eu os coloco na etapa científica de observação. Porém, mesmo não buscando responder uma pergunta específica, é sempre importante procurar informações que possam ser úteis para alguma coisa. Por exemplo, conhecer os indicadores epidemiológicos, demográficos, geográficos, socioculturais ou econômicos de uma população é fundamental para a implementação de políticas e estratégias de saúde efetivas, seja a nível nacional, municipal ou de uma comunidade. Alguns métodos tradicionalmente usados dessa forma são inquéritos populacionais, estudos ecológicos, séries temporais, relatos ou séries de casos e pesquisas qualitativas. Pesquisas analíticas são aquelas feitas com um propósito específico. Existe uma pergunta, uma hipótese, que levou o pesquisador a projetar esse trabalho delineado especialmente para buscar uma informação que pode esclarecer essa questão. Então eu coloco esses métodos na etapa científica de experimentos. Alguns exemplos de modelos que se encaixam nessa descrição são estudos de caso-controle, estudos de coorte, experimentos laboratoriais, ensaios clínicos ou comunitários e revisões sistemáticas de literatura. Vamos então começar pelos métodos descritivos. Nos inquéritos populacionais, coleta-se dados de cada indivíduo da população, ou de uma amostra deles, para descrever como essas variáveis se comportam no grupo. É a forma mais básica de se descrever uma população. Os dados são colhidos durante a pesquisa, através de questionários ou exames, então se diz que os dados são primários. E como dizem respeito a um único momento, pois não se acompanha o grupo ao longo do tempo, é classificado como um estudo transversal. Estudos ecológicos usam dados agrupados para fazer comparações entre duas ou mais populações. Não se aborda os indivíduos do grupo, nem se usa questionários. As variáveis são referentes à população inteira e são obtidas de alguma fonte que já tinha essas informações, então os dados são secundários. Por exemplo, uma escola pode já ter um registro das informações de seus alunos e te repassa um relatório com a idade e a altura média de cada turma. É comum usar estudos ecológicos na epidemiologia para encontrar fatores relacionados a doenças. Porém, esse método apresenta diversas limitações para avaliar correlações e permite apenas criar suspeitas. Relatos e séries de casos são descrições detalhadas de um ou mais casos clínicos ou eventos. Geralmente são situações ou doenças que chamam a atenção por serem incomuns, extremas ou de difícil diagnóstico ou tratamento, mas também pode relatar situações clássicas e comuns, com propósito didático e acadêmico. Cientificamente apresentam evidência muito limitada, mas podem ser úteis para o estudo de doenças raras e situações incomuns. Pesquisas qualitativas não analisam variáveis nem usam métodos estatísticos. O pesquisador entra em contato direto com os sujeitos de seu estudo em seu ambiente natural, procurando identificar questões subjetivas, percepções, pontos de vista, desejos ou comportamentos. Por exemplo, você pode morar por alguns dias em uma aldeia indígena ou ir trabalhar como voluntário em um abrigo de refugiados. Pode-se realizar observações, conversas informais, entrevistas, grupos focais ou análise de textos e documentos. Os resultados são fundamentalmente a interpretação e a opinião pessoais do pesquisador em relação à sua vivência, o que cientificamente limita bastante possíveis conclusões e generalizações. Porém, essa abordagem permite o levantamento de informações que não poderiam ser obtidas de uma forma de pesquisa quantitativa tradicional, sendo útil para conhecer melhor um grupo e propor formas de intervenção com medidas de saúde ou para planejar os delineamentos de um outro projeto com maior rigor. Agora vamos aos métodos analíticos. Casos controles e coortes são estudos epidemiológicos, que procuram a associação positiva ou negativa entre um fator e um desfecho, que pode ser uma doença ou outro evento clinicamente importante. Apesar de cientificamente terem papel de experimentos por serem analíticos, metodologicamente são observacionais,
pois não interferem nas condições dos sujeitos, apenas observam. No estudo de caso-controle, seleciona-se um grupo de indivíduos que já apresentaram o desfecho em questão, o grupo de casos, e outro grupo sem o desfecho, o grupo de controles. E depois se procura em seus históricos, seja por relatos ou por dados de prontuários, pela presença ou não do fator. É um método que parte dos indivíduos do presente e busca pelas informações de seu passado. Já nos estudos de coorte, seleciona-se entre indivíduos que não têm o desfecho, um grupo que está exposto ao fator estudado e outro que não está. Então se acompanha esses grupos ao longo do tempo, em uma etapa que pode demorar vários anos ou mesmo décadas, examinando-os regularmente para analisar em cada grupo quantos desenvolveram e quantos não desenvolveram o desfecho. É um método que parte dos indivíduos saudáveis no presente e os acompanha para no futuro observar a ocorrência ou não do desfecho. São dois métodos com propósitos parecidos, mas que apresentam diferenças fundamentais. Casos controles costumam ser rápidos e relativamente baratos, sem gastar muitos recursos. Porém, seu nível de evidência é no mínimo questionável. Não é possível garantir que o desfecho já não havia ocorrido antes mesmo da presença do fator, não é possível calcular o risco de cada grupo, e a maioria usa dados secundários, que podem não ser muito confiáveis ou não corresponder às necessidades da pesquisa. Já os coortes são muito mais caros e trabalhosos. Podem se estender por décadas e estão sujeitos a perdas ao longo desse tempo. Porém, têm qualidade de evidência muito superior à do caso controle, permitem calcular risco, o uso de dados primários permite o controle de sua qualidade e é possível garantir que ninguém apresentava o desfecho antes mesmo de se expor ao fator pesquisado. Experimentos laboratoriais são exatamente isso, experimentos realizados em laboratórios. Um laboratório é simplesmente um local que permite grande controle das variáveis ambientais que podem interferir no experimento. O que, a depender do seu propósito, pode ser apenas uma sala com computadores ou um cômodo com espelhos e câmeras escondidas. Existem inúmeros tipos de modelos de experimentos laboratoriais, com propósitos e características completamente distintas. Mas de uma forma bem geral, o ambiente laboratorial permite que se avalie questões super específicas com mínima interferência de variáveis indesejadas, garantindo maior rigor metodológico e maior reprodutibilidade dos resultados. Porém, esse ambiente controlado é muito distante da realidade e não é possível garantir que um resultado laboratorial, por melhor que seja, vai ser reproduzível em um ambiente natural, nem que vai ter algum impacto clínico, sendo muitas vezes a etapa inicial de uma série de investigações. Ensaios clínicos são experimentos feitos com seres humanos para avaliar os efeitos de uma intervenção, e geralmente é uma droga ou uma técnica. Após vários experimentos laboratoriais pré-clínicos, pode-se iniciar uma série de fases de experimentos clínicos. Primeiro se estuda suas propriedades farmacológicas e possíveis efeitos tóxicos em voluntários saudáveis, depois se avalia os possíveis efeitos benéficos em grupos ainda pequenos e após isso em grupos maiores. Se tudo der certo, pode-se comercializar a medicação e iniciar uma outra fase para monitorar o seu real impacto na saúde e efeitos colaterais menos frequentes. Revisões sistemáticas de literatura usam a própria literatura como fonte de dados. Através de uma busca sistematizada e criteriosa, é possível realizar uma análise imparcial e unificada das evidências. Avalia-se a qualidade dos trabalhos encontrados e se estão em acordo ou em desacordo, e podem ou não incluir uma meta-análise para indicar um resultado geral. Outras obras, apesar de não serem métodos de pesquisa, têm papel no processo científico, principalmente no que se diz respeito a agrupar as evidências para organizar a teoria. Artigos de revisão narrativa, assim como alguns livros, agregam e organizam literatura sobre um tema. Mas ao contrário da revisão sistemática, não há protocolo de pesquisa e não se diz nada novo. Seu valor é acadêmico e serve para organizar a teoria de um assunto e facilitar a disseminação do conhecimento. Diretrizes médicas e de saúde costumam ser feitas por sociedades profissionais ou órgãos governamentais e servem para propor direcionamentos e padronizações nas condutas, auxiliando na prática profissional com base nas evidências publicadas. Esses foram apenas alguns exemplos de modelos de pesquisa mais conhecidos, mas existem muitos outros. Perceba que cada método tem propósitos, qualidades e limitações próprias e podem seguir protocolos diferentes com características distintas das que apresentei. Ainda tem muita coisa sobre metodologia para vermos, hoje foi apenas o começo. Obrigado e até mais.